la reserva indígena de la reserva indígena de Dourados, ela tem como 17 mil indígenas em essa área, ¿no? Entonces, es una población muy grande, pero con muchísimos problemas de persecución por parte del Estado, de los terratenientes, una vez que querem sus tierras para, visam sus tierras para el plantio de soja, para la creación de ganado e para el agronegócio, ¿no? Entonces, es una terra de conflitos por conta destas situações. La UFRD, ¿no? Es la Universidad Federal de Grande Dourados e foi criada no ano de 2006 com a emancipação de um campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Atualmente, a comunidade acadêmica tem aproximadamente 10 mil pessoas, 42 cursos de grado, 30 programas de pós-grado. E entre as instituições, não, que fazem parte da UFRD, está a Faculdade Intercultural Indígena, que ha sido criada em ano de 2012 e atualmente com 2 cursos de grado, a Licenciatura Intercultural Indígena de Coarandu, a Licenciatura del Campo, de Educação del Campo, LEDUC, e um curso de pós-grado que é o Master em Educação e Territorialidade. Por que estou falando disso? Porque a Faculdade Intercultural Indígena ha sido como pioneira como instituição, não? Como a criação de uma instituição indígena, intercultural indígena, e que atende a essa população indígena das aldeias Bororo e Jaguapiru, da Reserva Indígena de Dourados. Então, o público-alvo da FAIND são os indígenas da região. Pero, además de atender a outras etnias, não de outros estados, incluso de outros países, temos alunos também aimara, de Bolívia. Então, há várias etnias que estão compartilhando os espaços, não? Os espaços físicos e os espaços remotos da Faculdade Intercultural Indígena, não? La FAIND. Então, Oi, Daniel. Oi, Denise. Deu uma travada a sua internet? Paro. Não, está funcionando, normal. Ok. Tá vendo aí? Tô sim, é só a imagem a sua imagem que tinha congelado e o áudio também, mas agora voltou. Ok. A Reserva Indígena de Dourados, não? Tem uma característica peculiar, pois está formada por 3 etnias distintas, os Kaiowá, os Guarani e os Terena, formada por 2 aldeias, Bororo e Jaguapiru, com aproximadamente 17 mil indígenas, e está ao norte da cidade de Dourados, tendo seus limites a 1 quilômetro do perímetro urbano do município, sendo a reserva mais poblada do país, com uma densidade populacional de 5,3 vezes maior que a de Campo Grande, capital do estado. Então, essa reserva indígena de Dourados são as características não generais da reserva indígena de Dourados. Aqui em el mapa, onde está o que seria a reserva indígena, não, em la cidade de Dourados. São formadas por 2 aldeias, como em el mapa, a aldeia Bororó e a aldeia Jaguapiru. E aqui entramos a explicar um pouco a aldeia Bororó, com base em lo observado em el projeto do IMAD, do Instituto do Meio Ambiente e Desenvolvimento, não, de Dourados. He estado ali em um evento em la aldeia e he podido observar, não, a situação do contato justo em la fronteira de la aldeia
de la tierra indígena demarcada por la aldeia, com la tierra não indígena, não, que hace parte do município de Dourados. O evento que he estado observando ha sido el Arapoti Yandé Angare, não, que é um projeto que ha sido como vai dizer, pensado por los indígenas dessa parte da aldeia, não, da fronteira da aldeia, para visibilizar a cultura indígena, empoderar essa cultura de la localidade, pero há uma característica que isso com que me hiciera refletir um pouco, não? Porque a ideia desse evento de desenvolvimento de artesanias, de empoderamento, de visibilidade da comunidade, ha sido pensado por um aluno de la FAIND. Então, ele ha visto em la universidade a possibilidade de lograr visibilidade, não? E, a la vez, empoderamento e desenvolvimento de sua comunidade através de la educação. Então, ha visto que, uma vez que um pueblo logra empoderamento e visibilidade, é mais difícil cair em el ouvido ou sofrer persecução, sim, que os perseguidores sofram as consequências, não? Porque aí a visibilidade é a maneira de propagar a cultura, difundir a cultura e, a la vez, fortalecer-se, não fortalecer com ele contato com ele outro, com ele diferente. Então, o evento Arapoti Yandé Angare significa primavera espiritual. A ideia surgiu da vontade da comunidade Guarani Kaiowá de aproximar a população douradense à cultura indígena, de seus cantos, suas rezas, suas artesanias, entre outros, e assim reconstruir as relações. Uma vez que ha visto a possibilidade através da educação, não, da educação superior, porque a gente passa por processos que vou dizer que são etapas de lo que chamam processo de sobreculturalidade, que é o processo a ideia de intraculturalidade, não? A autoaceitação e o autoconhecimento. Pero para ligar a essa autoaceitação e o autoconhecimento, a autoaceitação de uno como é, parte do princípio do contato. Porque vou reconhecer-me como diferente e aceitar-me como diferente desde o momento que estabeleço um contato com o outro, que tem suas diferenças, e em essas diferenças hace com que fortaleça minha identidade. Não? Então, são processos que surgem a partir do momento do contato. Então, la cuestión, y una de las cuestiones, ¿no?, de la lucha de la comunidad indígena de manera general, el rescate de la lengua, de la reza, de los cantos y del artesanato. Cuenta la ambientalista Maria Carol, de la Rede Integrada de Hortas Urbanas y IMAN, Instituto de Meio Ambiente de Dourados, que surgiu de los próprios indígenas la voluntad de realizar esse evento para chamar a população de la ciudad de Dourados para dentro da aldeia e ensinar sua cultura, reconstruindo essa relação entre indígenas e não indígenas. E essa história indígena de invisibilidade, não? Que isso é a ideia do aluno, a ideia do evento, é justamente acabar com essa ideia da invisibilidade das culturas originárias, que já han sofrido muitíssimo tempo, não, muitíssimos anos, siglos,
com essa questão da invisibilidade, não? Então, há uma preocupação por el território, por la defesa de la colônia, logo por la colonização, ou seja, depois de la colonização, não há que buscar os princípios agora, não? Há os vestígios, há a ideia de colonização, pero temos que buscar a ideia de decolonialidade, a ideia de descolonização. Pero há muitíssima gente que interpreta a ideia de descolonização como na ideia de vingança histórica, não? Como os espanhóis han llegado à América do Sul, han explotado, han esclavizado indígenas, assim como os portugueses também em Brasil, e assim há essa ideia de la colonização, todavia, como ha sido realizada, não, com suas injustiças, não vou dizer crime, porque a altura lo que hacían os espanhóis e os portugueses eram resguardados por la corona, por el governo. Então, estavam fazendo o que creia que era correto, não? Sabemos que hoje em dia são crimes que não podem ocorrer em nenhuma das culturas, são atentados contra os direitos humanos, não os direitos humanos e coletivos, pero há essa confusão, vamos dizer, esse pensamento de que a descolonização poderia ser vingança histórica, e é um pensamento equivocado, porque aí estaríamos reproduzindo o que habla Freire quando a ideia da educação do oprimido, quando ele diz que o sonho do oprimido é tornar-se opressor. Então, vamos a estar repetindo os patrones, vamos estar repetindo choques culturais, vamos estar repetindo vários problemas de la colonização, não? Então, a ideia de decolonialidade é justamente deixar os pensamentos coloniais amarrem e começar a buscar o desenvolvimento personal sem as amarras do pensamento del colonizador, del pensamento colonial, não? Então, a assimilação, há quem diga que é difícil trabalhar o conceito de decolonialidade ou descolonização desde a Europa, por exemplo. Pero, se associamos a ideia da interculturalidade como enriquecimento mútuo, como interação entre os distintos, não? Em busca de convivência pacífica, em busca do desenvolvimento, basta saber que essa ideia há que surgir das próprias comunidades vulneráveis, de dentro hacia fora e de baixo hacia arriba, como he dicho anteriormente, não? Então, há a ideia também de assimilação e aculturação para deixar de ser indígena, não? Para isso devem aprender a língua portuguesa. Essa era a ideia da colônia para invisibilizar, não, han sido propostas do Marquês de Pombal, e que han proibido as línguas indígenas, as línguas originárias em Brasil, fazendo com que se borrara várias culturas indígenas de Brasil. Em resumo, estas duas políticas não adotadas provocaram a redução e invisibilização de línguas e culturas indígenas em Brasil. Pero, como he dicho, há que buscar a interculturalidade, pero uma interculturalidade crítica. Para Catherine Walsh, a interculturalidade significa um processo dinâmico e permanente de relação, comunicação e aprendizagem entre culturas em condições de respeito, legitimidade mútua, simetria e igualdade. Ou seja, se não há essa simetria, se não há igualdade entre as relações estabelecidas entre os diferentes, a interculturalidade não seria crítica, seria uma interculturalidade funcional que iria manter
lo que já está estabelecido. Lo que cambia é o pensamento crítico, não como bem prega Catherine Walsh, como bem prega o professor Espina. La interculturalidade se entende como a relação de convivência pacífica de culturas heterogêneas a partir do diálogo multidirecional entre elas. E a intraculturalidade é o autoconhecimento e a autoaceitação para compreender o contexto multicultural e promover a interculturalidade. Palavras do professor Aparício Gervás. Además, segundo Ángel Espina, entendemos a interculturalidade como um espaço compartido de diálogo e comunicação que não implica a supremacia de umas culturas sobre outras, nem o encontro de muitas culturas que vivem juntas, pero aisladas em espécies de guetos subculturais. Ou seja, a interculturalidade, para ocorrer, há que haver a interação. Se estamos várias culturas convivendo em um mesmo espaço geográfico, pero sem interação, o conceito não seria interculturalidade, seria multiculturalidade. Não? A multiculturalidade é a convivência entre culturas distintas em um mesmo espaço geográfico. Quando ocorre a interação, há um câmbio de conceito de multiculturalidade hacia ou para a interculturalidade. Não? Há um câmbio. Alguns autores, como Ana Maria Dávila, dijo que a interculturalidade é quando o multiculturalismo dialoga. Quando há um diálogo multicultural, uma interação, um diálogo, cambia de conceito de multiculturalidade para interculturalidade. E assim surge o processo de sobreculturalidade, que era o que vai embasar o contato entre os distintos e a fronteira. O processo de sobreculturalidade busca lograr a convivência intercultural ou também a transculturalidade através da supervivência cultural. Profundizando em este tema, poderemos gestionar adequadamente a educação em las comunidades de pueblos originários e, em definitiva, dar uma resposta ao atual movimento indigenista latino-americano. Porque os processos de invisibilidade, os processos de persecução de indígenas, visando suas terras, seus territórios para o agronegócio, é um assunto não somente de Brasil, pero é um assunto de toda a América Latina. Todos os indígenas estão passando o mesmo. Não? Há alguns países mais que outros, pero, em geral, há uma persecução muito grande a las mais fáceis de serem manipulados e buscarem o controle de suas terras e seus territórios. Então, surge o conceito de sobreculturalidade, que, desde um processo cíclico, quando ocorre um contato, parte da ideia de aculturação e adculturação. Ou seja, quando se estabelece um contato, vamos a passar por duas situações. Perdemos um pouco de cultura, ou perdemos cultura, ou sumamos cultura com o processo de adculturação. Então, se estabelecido o contato, passamos para a primeira fase do processo, que é a intraculturalidade. A autoaceitação e o autoconhecimento, para, em seguida, conhecer o outro, não como um processo de alteridade, conhecer o outro, conhecer a diversidade que está em seu entorno, para, depois que conosco a mim mesmo, conosco o outro, estou listo para interaccionar, para interagir com ele. E essa interação com os distintos genera uma transformação cultural, uma transformação em la maneira de ver a si mesmo e ver a los demás. A esse processo é nombrado sobreculturalidade, o processo de supervivência cultural com o contato. Não? Há que buscar elementos, mesmo para manter sua cultura, há que buscar
elementos de outras culturas, não, em um processo de suma de culturas, para manter viva sua cultura com ele contato com os distintos. Lá a ideia de sobreculturalidade se transformada em um livro. Esse livro está como leitura obrigatória em alguns cursos de pós-grado de Espanha, como o Máster de Antropologia de Iberoamérica, e é um livro de 10 anos de investigações sobre o conceito, sobre a ideia de los contatos entre culturas indígenas de Brasil, de México, de Bolívia e a situação de República Dominicana. Então, a sobreculturalidade para explicar a questão da reserva indígena de Dourados e da aldeia Bororo. A sobreculturalidade como ponto de encontro entre terra indígena e terra não indígena. O processo de sobreculturalidade busca a ideia de moderação, de adaptação, de los processos de resiliência e de las transformações ocorridas com os contatos entre os distintos. Então, estamos falando da ideia de uma terra indígena, de um território indígena e um território não indígena, não? O espaço de fronteira, que para muitos indígenas é um espaço muito sofrido por la questão de los conflitos com os terratenentes. Pero em esse caso específico, um terratenente local ha cedido parte de suas terras, alguns metros de terra, justamente na região da fronteira entre a aldeia Bororo e sua hacienda, para que se construíra um espaço cultural indígena para fortalecer a comunidade indígena e proteger, a la vez, a região da fronteira. Ou seja, a la vez, as duas situações lograriam algo, não lograriam êxito. Por quê? Porque a comunidade indígena estaria fortalecida e empoderada justo em ele ponto de fronteira, e ele terratenente também teria suas outras terras, as partes de sua terra protegida, não? E a la vez respeitada também por los indígenas. Então, em uma ideia de acordo e de situações de melhor adaptação para as duas culturas, ele terratenente ha cedido parte de suas terras para a construção de um espaço cultural para os indígenas. Digo cedido, as terras do Estado, quase todas as terras, eram terras indígenas, pero estou falando da situação da reserva indígena de Dourado, não um espaço que ha sido criado por el governo para poner as culturas indígenas, as etnias indígenas, Guarani, Kaiowá e Terena. Então, a sobreculturalidade em esse ponto seria justamente a questão de la busca por adaptação através do processo de resiliência e o processo de transformação que pode generar-se desde o encontro, pero a la vez fortalecida e fortalecendo as identidades indígenas com a construção do espaço cultural. Também, o processo de sobreculturalidade, em esse encontro entre culturas distintas, não? Ele parte desde o contato, pero por processos de resiliência, de adaptação, de transformação, garantizam a supervivência, a sobrevivência e a resistência das etnias indígenas. Então, para o indígena fortalecer-se culturalmente, para que o indígena fortaleça sua identidade, e há que estabelecer o contato e conhecer o outro. Não? Conhecer o outro. Por quê? Por que digo isso? Porque a Constituição Federal de 1988, que está em vigor em Brasília,
es la Constitución que en su teoría está para proteger las comunidades indígenas. Hay artículos de la Constitución que habla en la protección del Estado a las comunidades indígenas, pero infelizmente está en teoría, en la práctica es más complicado. Pero una vez que el indígena sepa que está protegido por la própria Constitución, que são umas leis que não são de sua cultura, pero que necessita saber para fortalecer-se e fortalecer-se culturalmente, então ele tem que conhecer o idioma do outro, ele tem que conhecer a cultura do outro para saber como como interaccionar, como accionar frente a la relação estabelecida com ele contato. Pero a ideia também, não, de la ideia de fronteira pode ser entendida como ponto de confronto, que é o que está passando em outras fronteiras, não, vamos dizer assim, outras fronteiras da aldeia com haciendas de outros terratenentes, que é o ponto de confronto, onde o indígena não aceita a situação de persecução, a situação de vulnerabilidade que está submetido, e empieza a lutar, a entrar em confronto direto com esses terratenentes. Pero isso é uma luta injusta para os indígenas, uma vez que há pouco han queimado casas de reza, han queimado casas de indígenas com as pessoas dentro de suas casas, não ha sido han passado situações de persecução muito fortes ali. Salen em los periódicos, pero é uma situação de impunidade muito grande que esses criminosos estão tendo agora, não, por conta de apoio de políticos involucrados com a questão do agronegócio. Então, o território indígena entra em confronto direto, não, com o território não indígena por la questão do agronegócio. E onde entra o conceito de Oi, Daniel. Acredito que ele tenha perdido a conexão mesmo. Tá chovendo aqui. Daniel, seu áudio está fechado agora. E caiu a apresentação, não foi? Sim, caiu. Deixa eu voltar aqui. Voltou? Voltou sim, Daniel. Ok, obrigado. Então, uma ferramenta que busca que o processo de sobreculturalidade busca trabalhar é desde a educação, não? A educação como ferramenta intercultural em el processo de sobreculturalidade, onde a educação escolar indígena seria a suma de la educação indígena com seus saberes tradicionais, saberes ancestrales, a cultura indígena sendo ensinada dentro de suas escolas por los próprios professores indígenas, ensinando sua cultura, passando de geração a geração como um processo de endoculturação, não? Pero é a suma dessa educação indígena com a educação não indígena, não, com elementos que não pertencem à cultura indígena, como livros, a língua portuguesa, ensinança de matemáticas e de outras ciências, não, para os indígenas. Então, a suma
dessa educação indígena com a educação não indígena, genera a educação escolar indígena, que de acordo com o pensamento do processo de sobreculturalidade, seria justamente a ferramenta capaz de generar câmbios em la sociedade. Uma educação que está sumando culturas, está tratando de la educação indígena, de la cultura e de las tradiciones indígenas, pero a la vez está ensinando ao indígena elementos culturais como a própria Constituição brasileira, que garantiza direitos a essas comunidades indígenas. Digo isso porque a educação indígena é um direito garantizado em la Constituição de 88. Em el segundo párrafo do artículo 210, a educação básica ordinária se impartirá em português, garantizando também às comunidades indígenas o uso de sua língua materna e seus próprios processos de aprendizagem. Ou seja, se a Constituição estabelece que os indígenas têm o direito de ter sua educação em sua língua materna e seus próprios processos de aprendizagem, então fortalece a cultura indígena. Pero isso ocorre na teoria. Em la prática não é o que está sucedendo. O que passa é que há muita persecução, como é dito, escolas sendo queimadas, casas de reza, casas de los indígenas, dentro da própria aldeia, da própria reserva indígena de Dourados. Então, o que busca o conceito de interculturalidade e sobreculturalidade, não? Em el contato com os distintos, em la ideia de fronteira, em la ideia, não la fronteira, como é dito, como é o pensamento diamante, não la fronteira como espaços de confronto, pero sim com espaços compartidos de aprendizagem, de interação cultural, enriquecimento mútuo, com uma visão de equidade, não? Como prega Amante com a ideia de fronteira, não? E aí que buscar câmbios de paradigmas. E esses câmbios de paradigmas é a ideia de convivência, o câmbio do pensamento de convivência pacífica por respeito. Ou seja, quando estamos em um mesmo espaço geográfico, pero todos calhados, estamos convivendo pacificamente. Isso não quer dizer que haja respeito. Então, há que buscar o respeito entre as culturas distintas. Não? Há que buscar também um câmbio de paradigma de igualdade para equidade. Ou seja, uma igualdade, por muitíssimos anos, estivemos fincando o pé e dizendo que queremos lutar por igualdade, uma vez que somos todos distintos, que somos todos diferentes. Então, há que buscar a equidade. Então, um câmbio de paradigma de igualdade para equidade. Uma igualdade que respeita as diferenças, não as diferenças identitárias, culturais, sociais, etc. Então, também há que buscar um câmbio de paradigma de tolerância para a aceitação da diversidade. Como? Quando o término tolerância é muito forte. Quando decimos, professor Jaime, eu te tolero. Denise, te tolero. Ou seja, não aguento mais, pero em Brasil decimos que isso é aglotar sapos. Não? Estamos aglotando sapos. Pero é um conceito muito forte. Então, há que cambiar essa ideia de tolerância para a aceitação da diversidade. Se há aceitação da diversidade, aceitação de los diferentes, a tolerância, o conceito de tolerância, entraria em desuso. Não hace falta o conceito de tolerância. A ideia de integração por interação, ou seja,
somos todos distintos. Não hacemos parte de um único, de um todo, não? De um conjunto de todos iguais. Não há essa. Há que buscar a interação, porque a riqueza é estabelecida com a diferença. Estamos sumando conhecimento, sumando culturas, sumando maneiras de pensar, de actuar consigo mesmo e com os demais, através da interação entre os distintos. E assim, como ha passado com esse aluno da aldeia Bororo, que ha pensado em criar um evento para o desenvolvimento da comunidade, para a visibilidade e empoderamento de sua pequena comunidade que hace fronteira com haciendas, com os terratenientes, ha deixado a ideia de objeto de estudo para investigador sujeito ativo da sociedade. Ou seja, ele indígena e é o que busca o conceito de sobreculturalidade, hacer com que ele indígena sume cultura, não? Porque vai ter uma visão mais ampla do não indígena, porque ele, ademais de falar guarani, falar kaiowá, falar terena, ele fala português. Ademais de conhecer sua cultura, ele conhece a cultura do outro, do não indígena. E isso genera um empoderamento cultural. E esse indígena, antes visto como objeto de estudo, que agora a ideia do indígena ha sido, como vai dizer, sair da situação de vulnerável e buscar esse empoderamento, não? Então, ele está investigando sua própria história, sua própria cultura, os problemas, os reais problemas que sofrem sua comunidade, e a partir daí buscar o desenvolvimento de sua cultura, de sua comunidade, o desenvolvimento personal, porque deixa de ser objeto de estudo e passa a ser investigador e subjetivo da sociedade. E aqui encerro a apresentação. Creio que há entendido, não, em mi portunhol, pero prometo que a próxima estarei mais aguçado, não, com o castelhano. Muito obrigada, professor Daniel, pela sua apresentação. E realmente esse contexto do povo indígena aqui de Mato Grosso do Sul é um contexto bem específico, né, e que precisa ser discutido sobre diversas frentes, como o senhor apresentou. Eu acredito que nesse momento a gente pode abrir para perguntas, para dúvidas, né? E para quem tiver alguma colocação para fazer ou alguma pergunta diretamente para o professor Daniel, acho que está aberta. É isso, Sara? Por favor. Puedo. Primero, felicitaciones, Daniel. Se entendió todo perfectamente, así que muchas gracias. Segundo, me parece sumamente interesante lo que dijiste de entrar de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. Es una forma muy interesante de plantear este camino hacia la interculturalidad. Me gustó mucho la charla. Gracias, Maria del Carmen, ¿no? Muchísimas gracias. Sim, a ideia é sempre essa, a ideia de se estamos buscando o equilíbrio, estamos buscando a equidade, quem há que ditar, quem há que decidir as regras, não é quem está arriba, não é quem está em el topo, porque isso já está sucedendo, não? Então, se há que buscar a interculturalidade crítica, temos que escutar as pessoas em seu lugar de habla, não? Em seu lugar de fala, como decimos aqui em Brasília, porque há que ser de dentro hacia fora, porque senão não passa não ocorre lá transformação,
não ocorre lá a interação plena que se busca desde a interculturalidade, não? Seria imposição, seria novamente processos de enculturação, como já hemos sofrido toda a história, não? Quando chegaram os jesuítas, chegaram os religiosos e começaram a enculturar as comunidades indígenas, não? O pueblo indígena. Então, seria o mesmo, pero com outros nomes, com outros personagens, pero a história se repetiria. Então, hacemos a diferença quando escuchamos os que estão abaixo, e esses que estão abaixo são os que querem cambios e buscam o câmbio de dentro hacia fora e de baixo hacia arriba, e não ao revés. Há alguma pergunta, mas algum comentário? Está aberto. El tema de la confrontación no solo se da en Brasil, en Argentina, que no lo mencionaste como uno de los países con conflicto con los nativos de la tierra, pasa lo mismo. Y es cierto, se les quita terreno donde han estado históricamente para hacer plantaciones de soja, extractivismo, como habla Maritza Montero, y es tremenda la situación de pobreza y de falta de respeto al originario, ¿no? En Chile es lo mismo, es decir, el conflicto que se produce entre el Estado y los pueblos originarios ya casi adopta la forma de una guerra, es decir, hay una batalla campal abierta en el sur de mi país, precisamente porque no hay manera de poder producir diálogos entre el Estado, probablemente tal, y estos pueblos que también reivindican sus propios derechos. De modo tal que este es un conflicto que probablemente atraviesa América Latina de lado a lado. Y hasta, por decir eso, porque a lo mejor también se ha expandido a otras regiones del planeta. Pero son problemas muy complejos y muy difíciles de resolver. Sin contar que también está el tema de las migraciones, que aquí también ha producido ahora en Chile en este momento, el norte del país está completamente fuera de control, ¿no? En una batalla allí también, ¿verdad? En donde xenofobia, racismo y una serie de otros elementos, ¿no? Pasan a formar parte entonces de este colectivo. Así es que son temas sumamente interesantes y sumamente complejos y preocupantes. Muchas gracias, ¿Sí? Daniel, estuvo estupenda tu presentación. ¿Ah? Estupendo, sí. Y voy a tener que profundizar un poco más en ese concepto. Gracias. La ideia é complicada e muito complexa em toda a América Latina. E minha ideia é que temos que ensinar a los indígenas, a questão indígena, sobre a língua e sobre seus direitos, não? Porque, infelizmente, Brasil é um país asignatário da Declaração Universal de los Derechos Humanos, da Declaração Universal de los Pueblos Indígenas e Tribales, da organização da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, además de outros convênios e acordos. Pero, infelizmente, isso se queda em la questão teórica e na questão política del buen vecino, del país que ha asignado todo, pero não cumpre. Infelizmente, Brasil é um desses estados que não está cumprindo com o que firma, não? Com o que firma em los acordos. Infelizmente, isso passa. Então, para amenizar ou minorar o problema, creio que necessitamos ser del indígena conhecedor de seus direitos, conhecedor de la cultura del outro, para que pueda defender-se, não? Defender-se é como
uma espécie de uma ferramenta, não, de luta, o conhecimento de seus direitos, e lograremos isso por meio da educação. É uma ideia que muitos creem um pouco utópica, pero é uma ideia que passa a passos lentos, não? Pero não é impossível. Daniel, há algumas pessoas com a mão levantada essa pergunta, e aí acho que eles podem já fazer as perguntas, né? O Ángel, Histórias Globais de lá, não consigo ler aqui o restante, a Marcela, Valentina. Então, tem várias pessoas com as mãos levantadas, acho que eles podem fazer as perguntas e em seguida você responde, certo? Ok. Creo que la Bueno, primera persona en levantar la mano era Ángel Granadino. Historias, primero no sé si fue historias o Ángel, no sé quién de Igual los en dos. orden. Sí, por favor. Ándele. Quem peça, onde se vê a ordem? José Romero, dice Ángel Vale. Granadino. Buenas a todos y a todas. Yo haría una pregunta, y si quiere, un tanto técnica desde la antropología y un par de comentarios, ¿no? Voy con la pregunta de entrada. Has nombrado, Daniel, la interculturalidad, la transculturalidad de pasada. De hecho, la nombraste una sola vez, si mal no me equivoco, ¿no? Y no entraste en ella. Y mi pregunta allí, desde la tradición antropológica latinoamericana, es cómo dialoga esta noción de sobreculturalidad con la tradicional y canónica noción de transculturación, que deviene en transculturalidad, ¿no? Este término propuesto ya por Fernando Ortiz hace buen rato, y que justamente se propone para combatir nociones tipo la idea de aculturación en la antropología, de la antropología norteamericana, ¿no? Esa sería la pregunta. Y lo otro sería un comentario ya no desde la antropología, más desde la filosofía, y es que me produce un tanto ruido que solemos utilizar los términos diferencia y distinción como sinónimos. Y desde un punto de vista, digamos, ya más filosófico, no son exactamente lo mismo, ¿no? Si lo vemos desde la ontología, está la distinción que se da entre el ser y el ente, que es en el plano de la diferencia, que ocurre en el plano de la diferencia, si se quiere, porque el ente no puede equiparar su identidad de manera total con el ser, y la distinción propiamente dicha es la distinción de un ser frente a un otro ser. Y aquí el ser entendido, por supuesto, como totalidad, y como totalidad histórica, ¿no? Y en ese sentido me preguntaba cómo dialoga la interculturalidad, esa interculturalidad crítica que tú has presentado desde el aporte que propones con la sobreculturalidad en el contexto del mundo capitalista. Es decir, porque las relaciones que se dan entre un Estado, sea el venezolano, el chileno, el argentino, o el del Congo, están atravesadas por las dinámicas del capital. Y realmente alguien comentaba anteriormente, en el caso chileno, la lucha entre las comunidades indígenas y el Estado, pero en realidad es una lucha, el Estado ahí es una mediación realmente, es una lucha entre las comunidades y el capital. Y retomo algo que conversábamos la sesión pasada, porque este llamado al conocer qué derechos se tienen, evidentemente
la herramienta jurídica es una herramienta positiva para ser usada de manera estratégica en ciertos contextos. Sin embargo, la contradicción entre un Estado que firma convenciones y un Estado que no cumple lo que firma, más allá de lo que pueda generar en términos de tensiones al interior de un territorio, desde el punto de vista del derecho, lo conversábamos en la sesión anterior, está en el origen del derecho. Si la Declaración de los Derechos Humanos es absolutamente contradictoria con la Declaración de los Derechos de los Pueblos. Entonces, un Estado que firma ambas declaraciones, en realidad no tiene de facto cómo desarrollar una política hacia la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas. Entre otras cosas, por ejemplo, porque la Declaración de los Derechos Humanos establece la inalienabilidad de la propiedad de la persona física. Y estamos hablando de pueblos que no tienen, que no existe concepción de persona física, que es una concepción moderna, que no existe concepción de propiedad privada, mucho menos, y que entonces son estados además que se reservan la propiedad sobre los territorios, incluso sobre los territorios que habitan estas poblaciones, y por lo tanto no están atentando contra los derechos humanos. Y además es una cuestión perversa, ¿no? Porque actualmente la lógica de los derechos humanos opera de una manera absolutamente lockeana, ¿no? Ya no es el estado de naturaleza hobbesiano, sino es el estado de naturaleza de Locke, donde es legítimo invadir a un país, destruirlo, o es legítimo desplazar una comunidad por el bien general, porque justamente esas comunidades, al no permitir la explotación de oro, de la materia prima que sea, estarían negando la posibilidad de realización de la vida de la comunidad política. Por lo tanto, estarían violando el derecho humano de toda la comunidad política. Y si es así, es lícito hacerle la guerra al mapuche, hacerle la guerra al Yanomami, al Pemón, etcétera. Pero es el mismo, ese criterio no es solo los estados latinoamericanos los que lo realizan. Es el criterio que utilizó Bush para invadir Irak. Es el criterio que utilizan en Libia. Es el criterio que utilizan en Afganistán. Es decir, siento que a veces nos quedamos entrampados en el formalismo de firmamos unas declaraciones, pero es que las declaraciones son absolutamente contradictorias entre ellas. El hecho de que firmemos las dos ya nos mete, como dirían aquí en España, en un marrón descomunal, ¿no? Porque o desarrollas una o la otra, porque son incompatibles, digamos, en su extensión. Sí, gracias por los comentarios. Sobre la cuestión de los derechos, ¿no? En la teoría de las declaraciones firmadas o no, hay un ejemplo sencillo que es la Convención 169 de la OIT, cuando dice que las comunidades indígenas solamente pueden ser desalojadas con su consentimiento y si la tierra cedida para alojamiento de las comunidades sea de condiciones jurídicas, políticas e econômicas iguais a que a outra estava, em que a comunidade estava vivendo, não? Em seu território. Então, quando passa isso, quando põe isso claro em la convenção, isso não sucede na prática, porque, mira, é muito sencillo, se a comunidade, se a sociedade ou o governo quer a terra e tem outra de igual valor, de valor jurídico, político, econômico, por que não iba buscar essa outra terra e deixava os indígenas em suas terras? Não? Então, há essas contradições, pero a la vez, não? Isso pode generar conflitos internos, pero conflitos de desarrollo, onde os indígenas podem saber esses direitos, porque muitíssimos indígenas não conhecem seus direitos como indígenas, porque não têm a cultura do outro todavia. Pero
lá o contato a cada dia se torna mais inevitável. Então, um dia ou outro, as comunidades indígenas estabelecerão contato com a outra cultura. Pero isso tampouco quer dizer que eles estariam fora do contexto capitalista que vive o mundo. Estariam dentro. Pero assim, com respeito às suas riquezas naturais, seus recursos, porque é incrível que a maioria vou utilizar um exemplo de um espanhol economista que ha hecho um estudo, que é Diego de Asqueta. Ele disse que mientras a indústria de los fármacos está manipulando 300 plantas, as comunidades indígenas manipulam 5.000 plantas para medicinas tradicionais. Pero as 300 plantas da indústria del fármaco só han sido possíveis serem extraídas por conta do conhecimento tradicional indígena da manipulação dessas plantas e de los territórios indígenas. Pero, a la vez, essas 300 plantas estão patentadas por grandes indústrias del fármaco e não dão os direitos a los verdadeiros dueños del conhecimento de onde ha surgido para a extração de las plantas. Lo que quero dizer? Quero dizer que é uma situação injusta que os indígenas muitíssimas vezes têm seus produtos, pero não podem utilizar porque está patentado por outra indústria, por uma indústria del fármaco, e é um produto que tem dentro de sua comunidade indígena. Então não pode comercializar. Então, é injusto desde aí. Seria justo e para os indígenas, porque eles estão entrando no sistema capitalista, porque o contato é inevitável, não? Então, vão surgindo essas ideias. Quanto à pergunta da transculturalidade, a transculturação, não? Então, há o processo de transculturação, que é um processo de transmissão cultural ou de transformação cultural entre países distintos, entre continentes distintos, entre culturas distintas. Pero há também a transculturalidade, que o processo de sobreculturalidade, ele trabalha justo a ideia de transculturalidade com a ideia de transformação cultural com o contato, com base em pensamento de Vázquez. A ideia de la sobreculturalidade não é solamente novo, a nomenclatura do conceito sobreculturalidade, pero ha sido a ideia de observar esse contato cultural como um processo, e em esse processo estaria conceitos já trabalhados por vários autores, criados em épocas distintas por autores distintos. Pero o que passava era que havia criado o conceito de multiculturalismo ou de multiculturalidade, e entendia a ideia desse conceito como uma ideia completa, e negava outros conceitos que haviam surgido antes. Quando surge o conceito de interculturalidade, que entra em voga, aí a gente pensa, não, agora está em moda a ideia de interculturalidade. A multiculturalidade ou o multiculturalismo é um pensamento ultrapassado. Aí surge a ideia de intraculturalidade. Então, assim se vai. Os autores começaram a trabalhar esses conceitos como listos, como acabados. Pero o processo de sobreculturalidade ha buscado esses conceitos como fases ou etapas de um mesmo processo, mesmo que sendo criado com épocas distintas. Pero o autor ha criado o conceito de intraculturalidade, pero necessitava do conceito de multiculturalidade. O conceito de multiculturalidade necessita o conceito de interculturalidade. Ou seja, estão imbricados, pero nadie havia visto, todavia, como um processo único, como etapas de único processo. Eu me conosco, me aceito como sou, estou listo para entender o outro, para conviver com o outro, interaccionar com ele, e isso genera transformação. Transformação da maneira de ver a uno mesmo e ver a los demás.
é isso lo que prega a ideia de sobreculturalidade. Não é nada novo, pero podemos ver desde o processo de sobreculturalidade que tampouco é visto solamente dentro de comunidades indígenas. Todos os dias estamos passando por esse processo, seja com culturas indígenas, ritanas, quilombolas, seja com meus vecinos, com minha família, com sujeitos de minha família. Então, estou sempre passando por esse processo. Quando estou em contato com o distinto, não? Aí, sim que aí a diferença entre os conceitos de diferente e de distinto, aqui em Brasília também hacemos lá a diferença. Então, quando me pongo em contato com esse distinto, eu me conosco como sou frente à diferença. Eu me conosco como sou porque há uma pessoa que é diferente a mim. Há uma distinção. Então, aí vai por esse processo, então, estaria listo a interaccionar com ele, generando a transformação cultural da maneira de ver a uno mesmo e ver a los demás. Então, são processos complexos, são situações complexas que generam conflitos, pero há que saber trabalhar com essa ideia. Não? Há uma ganância muito grande frente ao conhecimento indígena, a los saberes ancestrales, uma explotação de seus recursos naturais, de sua cultura, pero temos que ver que se essas comunidades indígenas desaparecem, se são olvidadas, o que passa é que quem perdemos perde todo o mundo. Por quê? Porque eles têm o conhecimento de los recursos naturais em seu entorno. Como he citado o exemplo de Diego de Asqueta, não? De las 30 plantas pela indústria do fármaco e las 5.000 plantas trabalhadas em las comunidades indígenas. Então, é um conhecimento riquíssimo e que podemos enriquecer também com esse contato. Pero, claro que generar los frutos y el éxito a los dueños del conocimiento, a los dueños de los recursos que estão sendo explotados. Se houvera isso, poderia haver equilíbrio, não? Pero é muito complicado, são situações muito complexas, por isso que é citado o exemplo de Aldeia Bororo de Dourados, ou seja, ponto muito pequeno em el mundo, pero muito grande para Brasil, porque estamos falando de 17.000 pessoas. Então, são situações assim que nos hace reflexionar sobre as situações de los pueblos indígenas, não somente de Brasil, de Argentina, de Chile, de México, de Bolívia. México, mira, há exemplo em México que muitíssima gente não conhece, que são as comunidades indígenas, la etnia indígena Purepecha. Los Purepechas, que muita gente não ha escuchado hablar, ha sido uma civilização pré-colombiana, desde a época de los aztecas, incas, mayas, pero é uma das únicas que ha resistido hasta los dias de hoje. 10% da população indígena da população de México é indígena, e desses 10%, a maior parte são purépechas, que vivem ali. Havia uma civilização purépecha, havia o império purépecha com a cultura das jácatas, não de aquelas pirâmides redondas, e que sigue viva a cultura. Há comunidades em México que falam el purépecha, el puré, a língua purépecha. Então, pero assim como o Brasil, México também ha passado por processos de invisibilização das culturas indígenas. E el purépecha está ali, sigue vivo, resistindo hasta os dias de hoje. Aí, incluso, uma das universidades interculturais indígenas de Michoacán é em território purépecha, em Pichátaro,
Pátzcuaro, ali em Michoacán. Então, creo que haya contestado em parte, porque é muito complexo, então estaremos falando todo o dia. Quem seria o próximo? Yo. Ángel. Bien. Me ha causado un poco de ruido que usted ha hablado de constantemente de hacer conocer a los indígenas las leyes que les protegen. Pero entonces mi pregunta es si la interculturalidad es un asunto que concierna exclusivamente a los indígenas o también a la sociedad envolvente. Es decir, ¿por qué los interculturales tienen que ser solamente los indígenas y no la sociedad envolvente, la sociedad mayoritaria? Además que yo creo que en parte esa imposibilidad de diálogo o esos diálogos infructuosos que se intentan dar con otras culturas a menudo están malogrados por unos valores que se consideran universales, como es el valor del progreso. Entonces, si el progreso es un valor universal, puede pasar por encima de cualquier otro derecho. Creo que es lo que a menudo se arguye en el caso de Brasil. En Brasil se dice que hay mucha tierra para poco indio y que antes que el respeto por los derechos está el desarrollo. Y creo que esa idea que, bueno, pongo el ejemplo de Brasil, pero es algo que se puede encontrar en todo el continente, hace que esa interculturalidad o ese diálogo o esa situación ideal de respeto y convivencia nunca llegue a darse. Y bueno, creo que es suficiente para la intervención. Aquí llego. Vale, Ángel, muchas gracias. La ideia da interculturalidade em si é um conceito complexo por el hecho de que há que ser intercultural não a comunidade indígena, há que ser intercultural a sociedade. A sociedade tem que ser intercultural para aceitar a interculturalidade hacia o indígena. Pero em Brasil, assim como em outros países, han vinculado o conceito de intercultural em América Latina de maneira geral. Não quando em Europa trabalhavam a interculturalidade com os bairros distintos, o bairro chino, o bairro judio, o bairro com outros imigrantes. Então, havia ali contextos multiculturais que queriam trabalhar a interculturalidade com esses imigrantes. Não? Quando se passa à América Latina, o conceito de interculturalidade é associado à educação indígena. O conceito é trabalhado dentro da ideia da interação com a cultura indígena. Pero, como he dito antes, há duas maneiras de observar a interculturalidade, se é funcional ou se é crítica. Se é funcional, mantém o que está estabelecido. Não há câmbios. Por quê? Porque a sociedade não está preparada. A sociedade não é uma sociedade intercultural. A sociedade brasileira, por exemplo, é multicultural. É multicultural quando deixa ajeno a cultura, digamos, de los imigrantes venezuelanos, de imigrantes africanos, de quilombolas, de indígenas, de gitanos. Então, quando separo todo isso em gueto, vê claro que a sociedade não é uma sociedade intercultural.
é uma sociedade multicultural. Pero el pensamento hay que cambiarse para interculturalizar a sociedade e não a comunidade indígena. A comunidade indígena é uma cultura distinta como as demais. Em Brasil, há 305 etnias distintas, que hablam 274 idiomas distintos. É uma diversidade muito grande. Brasil é o país das duas mais grandes diversidades do mundo, a biodiversidade e a diversidade cultural. Essas duas grandes diversidades estão em Brasil. E é incrível que, ademais de ter todas essas etnias, ademais de outras culturas, como a mais grande colônia de japoneses fora de Japão, é em Brasil, o bairro de La Liberdade, em São Paulo. Então, há várias culturas alemanas, ucranianas, em el sur de Brasil. Então, Brasil é um país de uma diversidade cultural muito grande, pero todavia vivendo em moldes multiculturais. Não há intentos, de cambiar a visão, pero desde as comunidades indígenas com o processo de interculturalidade. Pero, como he dicho, há que interculturalizar a sociedade e não a comunidade indígena. Pero por que as comunidades indígenas han estabelecido essa ideia de intercultural? Porque em um primeiro momento há que fincar o pé em la diferença. Somos todos diferentes. Temos culturas distintas umas das outras. Então, há que buscar uma interação. Então, a comunidade indígena que ha visto essa possibilidade, uma vez que estavam sendo sufocadas por la comunidade em seu entorno. Se não passa por isso, se essas comunidades não lutam por uma visão intercultural, serão olvidadas, serão aniquiladas, irão desaparecer do mapa. Digo isso porque há comunidades em Brasil de 400 pessoas vivendo em um espaço de uma reserva muito pequena. O contato é inevitável. Pero se o contato é inevitável, há que buscar maneiras de manter viva a cultura indígena, mesmo que seja necessário utilizar elementos de uma cultura que não lhe pertence. Então, por isso que está vinculada a ideia de interculturalidade com a questão indígena, com a questão quilombola, porque são minorias que necessitam fincar o pé em la diferença para garantizar seus direitos enquanto comunidade indígena, mientras ser uma comunidade quilombola. Então, há que buscar esses câmbios, como é dito, de dentro hacia fora. Por quê? Porque é a própria comunidade indígena, a própria comunidade quilombola que sabe as reais necessidades de sua comunidade. Então, há que fincar o pé em la diferença para garantizar seus direitos. Tu havia dito que havia muita, que é uma teoria que se passa aqui em Brasil, que diz que há muitíssima terra para pouco índio. Não, pero em Brasília, na Constituição Federal, pone que 10% do território nacional pertence a los indígenas, a las comunidades indígenas. Pero esses números ultrapassaram os 10% e chegaram a 12,5% do território nacional está sendo ocupado por los indígenas. E havia uma proposta de emenda constitucional que dizia que havia que cambiar desses 12,5% para 3%, ou seja, baixar as terras indígenas de 12,5% para 3%. Agora imagina-te, cerca de 800 mil indígenas em 3% não, de território. Seria como justificar o genocídio e o etnocídio. Seria como legalizar genocídio e etnocídio indígena, porque estaria reduzindo muitíssimo as terras indígenas em prol do
negócio, não de las plantaciones de soja, de la criação de ganado e assim vários outros elementos. Então, é muito complexa a situação, pero o conceito de interculturalidade está fortalecido com base em las culturas indígenas justamente por isso, porque eles que estão agora necessitando dessa visão intercultural para garantizar que são distintos, pero têm seus direitos como comunidade indígena. E espero que haya contestado o comentário, não? Pero muito interessante, Ángel. E essa situação não é somente de Brasil, é de toda a América Latina, não? Alguns mais que outros, claro, pero é uma situação muito complexa de toda a América Latina. Quem seria o próximo? Eu não consigo ver a ordem aqui, Daniel, mas acho que a Valentina já fez as colocações, ou a Marcela. É a Marcela, creio que agora. Sí, yo. Buenas tardes. Antes que nada, parabienes. Poquito, no mucho. Me gusta mucho la cultura brasileña, todo lo que ahí emana. Son muy divertidos, más que y bueno, más que nada pues felicitarles. Si bien es cierto, creo que a pesar de estar en un mundo tan globalizado, todos caemos y todos tenemos esta parte de ser conciencia de nuestras comunidades indígenas. Creo que va a la par un poco lo que nosotros también tenemos un seminario de diversidad los días jueves, y no es gol, pero sí nos gusta acompañar, y habla un tanto cuanto de esta situación, ¿no? En donde la parte indígena, esta multiculturalidad que en ellos existe, se ha tenido que pues dejar de lado en muchas de las ocasiones precisamente para abocarse a un mundo donde los hispanos, no sé cómo llamar esta parte de dejar de lado los indígenas, pero que se ha abocado más a dejar su cultura, a dejar sus tradiciones, hasta su propio idioma, porque ahora ya se le llama idioma, ya no es lengua nativa, se le llama ya idioma como tal, o por lo menos en México se le ha dado ya una fortaleza a esta parte de lenguaje, ¿no? Pero sí vivimos en un mundo donde se ha buscado y se va a buscar y se ha luchado, y un claro ejemplo fue en 1994, lo de la parte zapatista en la parte de Chiapas, que es de donde yo soy, del estado de Chiapas en México, en donde esta parte de la cultura zapatista buscaban esta equidad, esta igualdad, buscar que todos somos iguales y dejarles un espacio a los indígenas, ¿no? No solo en la parte de tierra, sino también en la parte de un punto en la sociedad, ¿no? Y se ha buscado y se ha luchado, y creo que se va a seguir luchando, porque pues nuestra misma historia de México ha sucedido, no solo esta parte de zapatistas, porque al final de cuentas nuestra raíz se va con Emiliano Zapata y la tierra y libertad, ¿no? Que también se va mucho a esta parte en darles una fortaleza a la parte no solo indígena, sino a la parte pobre de un sector en donde también buscan este equilibrio, ¿no? Hasta ahí mi comentario, muchas felicidades, pero sí buscando una igualdad no solo en la palabra, sino también tratando de hacerlo en el hecho. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Vale. Gracias, Marcela, por el comentario. Y México, ¿no? Es un ejemplo de situação também, em alguns casos. Os mexicanos dizem assim, não, a situação aqui está muito retrasada, está muito... pero está um passo adelante de muitos outros países que conosco, inclusive de Brasil. Quando o México tem as universidades interculturais indígenas, quando o México, em 2013 e 2014, ha criado as guardas comunitárias de Tirán, de Nahuatzen, de vários outros pueblos indígenas ali de Michoacán, que
estuvieron buscando el autogobierno, ¿no? El autogobierno, el controle de sus tierras, el controle de sus bosques, de sus territorios tradicionales. Entonces, México es un ejemplo en ese caso, porque es justamente isso que buscan los indígenas aqui de Brasil, a ideia do autogoverno. Eles, por la Constituição, têm esse direito garantizado, pero não está posto em prática todavia. Então, há muitíssimo que lutar. E quando se habla em luta indígena, México é exemplo com os purépechas, por exemplo, não? Com os purépechas, com os otomís, nauas, massauas e assim outras comunidades indígenas. Pero muitíssimas graças, Marcelo. E é exemplo, eu utilizo isso como exemplo de sobreculturalidade, não porque ha sido necessário o contato para conhecer a cultura do outro, para fortalecer a sua e generar transformações com a ideia do autogoverno, autocontrole de suas terras e seus bosques. Isso é exemplo do processo que prego com o processo de sobreculturalidade. Creio que é Valentina agora, não? Después Marco y después Ivel. Ok. ¿Me escuchan? Sí, sí, Valentina, bien. Ok. Buenas tardes. Gracias, profesor Daniel, por habernos dado esta charla sobre culturalidad indígena. De verdad que nosotros aquí, yo soy de Venezuela, y bueno, nosotros en los últimos días, hace 8 días, justamente, se hizo una fiesta en el Roraima. ¿Se ha cortado, Valentina? Creo que sí. Sí, creo que se quedó congelada. Pasamos al otro y después Valentina vuelve a hablar, ¿no? Marco. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes a todos los colegas. Cuando el profesor está haciendo su intervención, hay dos cosas muy importantes y rescatables. Una de ellas es cuando comienza y dice, bueno, los españoles no estaban cometiendo crímenes porque estaban cumpliendo la ley de su país, ¿no? O sea, la reina había dado órdenes para hacer y lo hicieron. Es una grande coincidencia cuando encontramos lo mismo en los juicios de Nuremberg. Cuando les dicen a los alemanes, ¿no? ¿Ustedes se arrepienten? No, dice, ¿por qué nos vamos a arrepentir? Si la ley en Alemania era matar judíos, y nosotros lo único que hicimos era cumplir la ley. Es más, no entendemos por qué estamos en este juicio, dijeron en Nuremberg, ¿no? Ese es uno. El otro, a través de que el profesor va explicando cómo son estas relaciones de los... esta historiación, ¿no? de la colonia, yo me confundí un poco. No sé si estaba hablando de 1492 o del 2021, porque ocurre exactamente lo mismo, quemando las casas, las tribus de los indígenas con los indígenas dentro, ¿no? Entonces, y otra, la alcaldesa de Madrid, que lo tengo anotado aquí, Isabel Díaz de Ayuso, en Miami, dijo, los nuevos terroristas son estos indígenas que no reconocen la civilización que les hemos dado con la colonización, ¿no? Y muchos otros ejemplos podemos colocar. Cuando el colega decía, mucha tierra para poco indio, tiene completamente la razón. Actualmente, 2022, es increíble el territorio del Brasil, ¿no? Y son apenas 896,000 indios, siendo que la población del Brasil son 215 millones de personas. Entonces, claro, es mucha tierra para poco indio, pero es poca tierra para mucho blanco.
para mucho cara pálida. ¿No ve? Entonces, profesor... Y además de que, Marco, essas terras, não? Essas muitas terras de los indígenas é quem está garantizando o bem-estar de muitos países do mundo, porque estão lá, em essas terras que estão a conservação e a preservação natural. As terras indígenas estão associadas, não, a las áreas de proteção ambiental, não, las terras que há que ser protegidas, não? Es que es claro, profesor, el 2020 se quemó la Amazonía, el gobierno Bolsonaro dio orden de quemar la Amazonía, y el 2021, en las lluvias de Europa, en su tiempo de lluvias de Europa, Europa se inundó. Casi desaparece Alemania, Francia, o sea, y se preguntan por qué. Y obvio, es porque quemaron la Amazonía aquí. ¿Cuándo se dieron cuenta? Le dijeron a Bolsonaro, oye, pará, ya no te damos un peso más. Ahí más o menos que Bolsonaro un poco la paró. Y entonces aquí viene la pregunta, profesor. Bolsonaro, cuando le preguntaron sobre la caballería brasilera en el desfile de los militares, le dijeron, presidente Bolsonaro, ¿usted qué opina sobre la caballería brasilera? Y en su tan elocuente y diplomática forma de ser, Bolsonaro, por lo idiota y estúpido que es, dijo que la caballería brasilera no servía. Que el ejemplo de caballería era la caballería norteamericana. Porque la caballería norteamericana logró terminar con los indios y actualmente Estados Unidos no tiene problemas con los indios. Mientras que eso no hizo la caballería brasilera, ¿no? Entonces, aquí viene la pregunta, profesor, en relación a la interculturalidad. La interculturalidad se va a dar entre dos personas, grupos, objetos, sujetos que se vean como iguales. Se van a poder conversar como iguales. Mientras yo tengo a alguien, un antropólogo, que me dice, ustedes, ¿no? Refiriéndose a nosotros, ustedes los hispanoparlantes, viniendo eso de un español, es un insulto. ¿Por qué? Porque me sigue diciendo colonizado. Porque no solamente hablamos español, que nos han obligado a hablarlo. Somos aymaroparlantes, quechoparlantes, guaraníparlantes, entre miles de lenguas. Y todavía les tenemos que decir gracias por colocar nuestras lenguas como idiomas. Ay, gracias, agradecerles, ¿no? Son lenguas como cualquier otra lengua. Hemos sido colonizados, sí, nos han sometido, sí, pero siguen siendo lenguas. Entonces, profesor, ¿cómo cuando hay esa mentalidad colonial todavía bien inmersa, porque la colonialidad no se ha terminado, sigue la colonización, ¿no? Sigue, exactamente. El año pasado, 2021, se encontró 300,000 hombres, niños, jóvenes, violados por los curas. Los curas trajeron en una mano la Biblia, en la otra la cruz y abajo el pene. Los militares trajeron en una mano el escudo, en la otra la espada y abajo el pene. Los políticos, ¿qué trajeron? En una mano la política, el derecho, que hasta ahora sigue, y abajo el pene. Entonces, sigue habiendo, seguimos estando en un estado colonial. Las figuras han cambiado porque ahora son... ayer estuve viendo algunas noticias de España. Están calientes con la empresa de luz porque les ha subido el precio de la luz. Aquí en Brasil también estamos calientes con la misma empresa que es española. Y en otros países del mundo, las empresas ahora son las que han tomado el lugar de la corona. La anterior exposición yo decía, han bajado los españoles y dijeron, no tienen Dios, no tienen rey y no tienen ley. Y esas tres cosas son las que actualmente están. La pregunta, ¿cómo podemos llegar a tener una relación de interculturalidad si no me ven como si igual? No me ven como si igual.
Y la última, con eso yo termino, para poder arreglar los problemas actuales, yo acudo al psicoanálisis. En el psicoanálisis, si no vemos la historia del paciente, difícilmente vamos a poder ayudarlo a curar su enfermedad. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, colegas. Marco, vou contestar com pouquíssimas palavras, porque tu mesmo já has dado a resposta. Sea em el siglo XV, XVI, sea em el siglo XXI, não? Em pleno ano 2022, deixamos de ser colônia, pero la colônia não ha salido de dentro de nós outros, se ha quedado, não? Então, é o pensamento colonial. Então, o cambio hay que partir de uno mismo. O cambio hay que empezar a partir desde mim, desde ti. Por quê? Porque muitíssimas vezes não nos conhecemos, não nos aceitamos como somos, diferentes, e isso genera também, mira, o pensamento de superioridade, de inferioridade, sou inferior ao outro, o outro é superior a mim, aí com esses pensamentos equivocados, que não se veem de maneira horizontal, todos como iguais ou como distintos, pero que buscam uma equidade, não? É a igualdade que respeita as diferenças. Então, para ver o cambio, não, para ver a ideia de interculturalidade, há que ser essa interculturalidade crítica, não a interculturalidade funcional. Há que buscar o cambio a partir de uno mesmo, com o contato com o outro. Se não há esse interesse, essa ideia de interação, porque não é equitativa, uma vez que para muitos é cômodo manter a maneira que está, porque tenho mis coches, mi avião, mis barcos, não? Então, a La Plata, então, é assim, não há interesse. Então, a interculturalidade sempre vai ser um espaço de confronto, não somente de respeito hacia o distinto, não? Respeito em la interação. Há que haver esse respeito, pero há uma situação de confronto. Confronto por quê? Porque há a busca e a luta por los cambios sociais, por los cambios desde a visão de los vulneráveis, e não de quem está arriba, não? Então, e era assim que he citado o exemplo de México, porque ha tenido um cambio onde os indígenas han luchado, han segurado armas, mulheres, niños, los hombres, guardando as fronteiras de sua comunidade, em las guardas comunitárias, buscando o autogoverno. Não, então, há sempre essa situação de confronto, pero não deixa de ser intercultural. Há uma interação que, ao princípio, há que ter, vão ocorrer confrontos, vão ocorrer guerras e outros problemas, hasta chegar a um entendimento, processos de adaptação. Infelizmente, não, por questões do sistema capitalista, muitíssimos se mantêm felizes da maneira que estão estabelecidas essas relações. Pero quando uno se dá conta disso e tenta cambiar, e se essa ideia de câmbio se vai multiplicando entre uns e outros, é uma transformação que vai ocorrer a passos lentos, quizás não haja transformação, genere a desaparição de los pueblos indígenas, não, de várias comunidades indígenas, como estão desaparecendo muitíssimas comunidades indígenas, já em la atualidade, pero é muito complicado, porque se não há esse confronto com o intento de generar cambios, não? Cambios sociais, estruturais, políticos, né? de sua organização, a interculturalidade não tem sentido.
porque sería funcional mantener lo que ya está establecido. Mira, montamos una escuela intercultural para los indígenas y ahora los indígenas son interculturales. La sociedad no se interculturaliza. ¿Por quê? Porque para ela, a divisão em guetos, em subguetos, em grupos distintos, aislados, genera mais riquezas. Então, é muito complicado, não? Pero hay que luchar por essa interculturalidade, pero crítica, porque funcional é essa que já está estabelecida, com a ideia teórica do equilíbrio, devendo de uma maneira horizontal, todos mirando um ao outro de maneira respetuosa, não? Pero isso é fácil quando é ditado de arriba, e não como é visto de abaixo hacia arriba, não de dentro hacia fora, como he dicho antes. Pero bem, então, seguimos em la lucha, Marco, porque é complicada a situação de la decolonialidade e de la descolonização, não? É muito complicado, pero há que ter, não? Porque se em el siglo XV não era crime, pero agora é crime, e sigue havendo, de la mesma maneira como passava em el siglo XV e em el siglo XVI, não? El massacre de culturas indígenas e a explotação de las tierras de la cultura indígena sigue lo mismo, passa o tempo, cambiam alguns personagens, pero a história se mantém. Então, há que chegar a um ponto de choque, não de interseção. Profesor, para isso que luchamos. Querido Daniel, se nos acaba el tiempo, ya se nos acaba el tiempo y parece que vamos a tener que continuar nuestra conversación el próximo lunes, ¿no? Porque veo que todavía hay muchas manos levantadas, mucho interés en querer seguir participando, pero el tiempo nos ha dicho que hasta aquí va a ser, por lo que quizás, Daniel, quisieras decir unas últimas palabras, un poco haciendo una síntesis, y queda todo pendiente, porque vamos a seguir pensando todo este año en este tema tan relevante, ¿no? Pero por ahora algunas palabras, Daniel. Sí, solamente dar las gracias, ¿no? por la invitación. Es un asunto, la interculturalidad es un asunto muy complejo, pero necesario una vez que es la búsqueda por equilíbrio entre las sociedades distintas que mantienen contacto, que mantienen relaciones, pero hay que saber trabajar esa interculturalidad, ¿no? Hay que saber que a interculturalidade é uma interação que genera enriquecimento mútuo. Há que saber que a descolonização não é vingança histórica, porque os que hicieron lo que hicieron en el passado, para nós outros estavam equivocados, pero para eles estavam corretos seguindo leis. Pero a questão é que aún hoje se mantêm essas relações de poder, donde há que mirar e que escuchar o interior de las próprias culturas indígenas, que eles que sabem os cambios necessários que necessitam para o desenvolvimento e a manutenção de suas culturas, de suas tradições, de seus ritos, de suas rezas, de suas crenças, sua cosmovisão de maneira geral. Então, são esses espaços que o professor Jaime Montes, que o professor Ángel Espina generam para discutir essas situações, são enriquecedores. Espero que eu tenha conseguido desarrollar o pensamento de maneira clara, objetiva, e estaremos em contato para outros encontros. Muitíssimas graças a todos. Doctor Daniel,